primeiro teste da vida do Guilherme foi um dia depois que ele nasceu e ele não passou. Fez o teste da orelhinha, veio negativo. Olá, seja bem-vindo no meu canal. Se você não me conhece, eu me chamo Sabine Chaad, tenho 36 anos e sou mãe de 4 filhos. Desde 2010 eu escrevo no blog Filhos Especiais Pais Abençoados, que é um blog que eu criei, e desde então eu escrevo sobre o quê? Sobre a surdez do Guilherme. O meu caçula nasceu surdo bilateral profundo. E é sobre isso que eu vou falar aqui. O Guilherme nasceu dia 15 de fevereiro de 2010. Carnaval. Apesar do susto, foi tudo bem. Não tive nenhuma doença, não tenho parente surdo. Ele nasceu numa maternidade particular aqui de São Paulo. Na época ainda não era obrigatório o teste da orelhinha, porém as enfermeiras passavam oferecendo. Tenho até guardado aqui e vou mostrar para vocês. Um dia após o nascimento, ele fez o teste da orelhinha. Eu lembro como se fosse hoje. O primeiro teste da vida do Guilherme foi um dia depois que ele nasceu e ele não passou. A sensação é estranha, a sensação é frustrante, a sensação é de dúvida. É tão necessário, mas ao mesmo tempo eu acho tão cruel. É um momento que a mulher está totalmente sensível. Essa pasta aqui tem não só o primeiro teste da orelhinha, como todos os outros exames que nós fizemos. Eu prometi pra mim mesma que eu não ia chorar filmando isso, mas o meu choro não é choro de tristeza. Eu lembro da minha fragilidade no dia, da minha fragilidade no momento. A gente acabou de ter um filho. Quando eu olho tudo isso daqui, eu falo, caramba, olha só pelo que eu já passei. Você não sai do hospital com o diagnóstico, seu filho é surdo. Mas você sai do hospital com uma baita de um ponto de interrogação na sua cabeça. Algo quebra ali. Cadê o bebê perfeito do ultrassom? Aonde ele tá? Que não é esse aqui. Porque esse aqui tá me falando que tem problema. E o meu bebê que estava dentro da minha barriga estava tudo perfeito. Tudo que eu queria era que um buraco abrisse na minha frente para eu cair dentro. Não tem como esse primeiro impacto de saber que seu filho é surdo, que seu filho tem qualquer deficiência, seja um momento fácil. Você vem com papel para casa e a solicitação de voltar depois de um mês. Uma semana antes de voltar para refazer o teste, eu entrei no quarto dos meninos e eu comecei a arrumar um monte de brinquedo. Eu tava com uma pilha de brinquedo no braço e comecei a guardar. Conforme eu guardo, eu derrubo tudo. O chão do quarto deles é chão de madeira e fez um barulho horroroso. A primeira coisa que eu fiz foi olhar pro berço. E o que eu vi? O Guilherme dormindo que nem um anjinho. Nesse momento eu falei, nada mudou. O meu filho é surdo. Eu comparo esse momento com o filme Meu Adorado Professor. E eles vão assistir um desfile. Passa um caminhão fazendo um barulho e ela olha pro filhinho dela que tá no colo e ele não tem nenhuma reação. Me lembra muito esse meu momento, que é o momento que ela no filme descobre por ela mesma que o filho é surdo, e foi o meu momento de parar e pensar. Foi a partir desse dia que eu descobri internamente comigo que o Guilherme era surdo. Eu lembro que quando meu marido chegou do trabalho, eu falei pra ele o que tinha acontecido e ele falou, imagina, que bobeira, sempre com um lado pessimista, claro que não.
E aí uma semana depois nós fomos lá fazer o Bera e veio negativo novamente. Isso aqui foi um mês depois que o Guilherme nasceu. Um mês e meio depois, lá fomos nós fazer o mesmo teste. E aqui na conclusão está escrito que ele é surdo bilateral profundo neurosensorial. Né? Tá aqui. E esse dia foi o dia que eu chorei. Eu lembro que ele estava mamando, o Guilherme mamou até quase 3 anos de idade. Aquele dia foi muito difícil. Eu lembro de ficar olhando ali o computador, nada, tudo assim, tudo zero. E eu olhava para minha cunhada que estava junto, ela também é funda. E eu olhava para ela, ela olhava para mim e ela fazia assim. Quando o exame terminou, veio a fono conversar comigo e ela falou que o Guilherme era surdo. No momento que te cai a ficha que sim, seu filho é surdo, sim, seu filho é deficiente, tudo que eu queria era que um buraco abrisse na minha frente para eu cair dentro. É aquele momento de total angústia que você não sabe para onde ir, para quem recorrer. O medo de você não saber exatamente o que é isso. E comigo não foi diferente. Eu sofri, tinha medo. O que seria do meu filho? O que a vida vai reservar para mim e para ele? Que barulho que meu filho vai conseguir ouvir e o que ele não vai conseguir ouvir? Toda mãe passa por essas dúvidas, pela culpa. Se eu não tivesse ficado grávida, mas a culpa é sua. Não adianta procurar um culpado, não adianta se desgastar pensando de quem é a culpa. A culpa não é de ninguém, aconteceu e a gente tem que saber lidar com isso. É aquele exercício de você entender que aquele bebê que você sonhou e idealizou não existe. Aliás, ele existe sim, mas não exatamente como você pensava. Eu acho que essa migração do filho idealizado para o filho real é a parte difícil. E é lógico que depois vem o momento do luto. E o momento do luto não tem o que fazer a não ser chorar. Chora mesmo, porque chorar faz bem. Mas não adianta só chorar, não adianta só se lamentar. Tem que levantar a cabeça e ir à luta. Exames e mais exames com mês, com 2 meses e 26 dias, os mesmos exames. Esse aqui foi no hospital, ou seja... Mas graças a Deus, tudo passa nessa vida. Esse primeiro momento passou. O que eu compartilhei hoje com vocês é o comecinho da nossa história. Lá atrás, há 6 anos atrás praticamente. Muita coisa mudou. E eu vou contar exatamente tudo para vocês. Olha isso aqui. Essa pequena pasta tem toda a história do Guilherme. Eu tenho tudo registrado do Guilherme. Como eu tenho muita coisa para mostrar, muita coisa para compartilhar, por hoje eu paro por aqui. Semana que vem eu conto para vocês como foi esse primeiro ano do Guilherme. Que foi o ano, sem dúvida, foi o ano mais difícil. Que praticamente minha vida era em médico, em fono, exame... E aí sim, com 1 ano de idade, a cirurgia do implante coclear. Mas antes da cirurgia, eu vou contar esse primeiro 1 ano dele. E essa não é só a minha história. Eu sei que a minha história se repete em muitas outras histórias. Te espero aqui semana que vem. Um beijo e até lá!